Bom dia, hoje são 17 de julho de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui neste vídeo para explicar um pouquinho sobre a umidade relativa do ar aqui em Brasília. Semana passada fiz um vídeo em que mostrei, e está à disposição de qualquer internauta aí no YouTube, em que mostrei a ponte Juscelino Kubitschek e o Lago Paranoá, ambos aqui em Brasília. Pois bem, e naquele vídeo eu expliquei um pouquinho sobre o porquê da feitura, da existência, da construção do Lago Paranoá aqui em Brasília. Mostrei que o lago artificial foi construído para amenizar os problemas trazidos pela baixa umidade relativa do ar aqui em Brasília. Ontem recebi um recadinho de um internauta que se intitula Alex da Silva, em que ele me faz a seguinte pergunta: cearense, quando você diz que a baixa umidade relativa do ar de Brasília se equipara ao deserto do Saara, você está simplesmente brincando, não? Eis aí a interrogação do internauta Alex da Silva. Não, Alex, não estou brincando. Estou dizendo simplesmente a verdade. Comparar a baixa umidade relativa do ar, em alguns meses aqui em Brasília, com o deserto do Saara, essa comparação foi feita pelo próprio Instituto de Meteorologia aqui de Brasília, no Distrito Federal. Portanto, aí é uma comparação científica e não apenas uma brincadeira minha. Pois bem, então vou aqui explicar direitinho o que é a umidade do ar, a umidade relativa do ar. Umidade relativa do ar, como eu expliquei rapidamente naquele vídeo, é a quantidade de vapores de água que estão na atmosfera, no ar. Por exemplo, estou aqui agora numa sala e aqui existe ar e eu estou respirando, porque do contrário estaria morto, não é isso? Pois bem, estou respirando, estou vivo. Aqui existe ar. Pois bem, nesse espaço aqui, nesse ar, existem vapores de água. Existem vapores de água. Então a umidade do ar é isso. É a existência de vapores de água no ar, na atmosfera. Pois bem, então em alguns meses do ano, aqui em Brasília, em alguns meses do ano, junho principalmente, julho, agosto, essa quantidade de vapores de água no ar, na atmosfera, é reduzida, entendeu? Ela vai caindo. E chega a níveis dramáticos, a níveis críticos. Por exemplo, chega ao percentual de 10%. 10%. Só para você ter uma ideia, Fortaleza, capital do Ceará, a umidade relativa do ar lá em Fortaleza é superior a 80%. 80%, e isso em média, anual. Aqui em Brasília, em alguns meses do ano, chega a 10%. Veja que absurdo. Pois bem, e chega a níveis tão dramáticos que às vezes aqui as aulas, os colégios, na parte da tarde, as aulas ficam suspensas para que os alunos não saiam de casa por causa da baixa umidade relativa do ar. Pois bem, então, explicando isso direitinho, quando se fala em seca em Brasília, o pessoal pensa que é aquela seca característica do Nordeste, mormente do sertão da Caatinga nordestina. Não, é uma seca diferente. Seca aqui em Brasília não significa falta de água, por exemplo, no Lago Paranoá, nos riachos daqui, nas cachoeiras. Não. E também não significa falta de água nas torneiras. Não. Porque aqui em Brasília chove regularmente todos os anos. A seca aqui, quando se fala seca de Brasília, é em relação à baixa umidade relativa do ar. Vapores de água em pequenas quantidades no ar, na atmosfera. É isso aí, que é a seca aqui em Brasília. Diferentemente daquela seca, né, que nós temos, por exemplo, na minha região, no Nordeste, lá nos interiores, né, em que falta realmente água mesmo, né,
os rios secam totalmente, as cacimbas ficam vazias e o povo chega a morrer de sede. Os animais irracionais, etc. Aqui não, a seca é diferente, tá? Muito bem explicado isso aí. Pois bem, ora, essa baixa umidade relativa do ar, que acontece aqui com frequência todos os anos em Brasília, ela traz sérios problemas para a saúde do homem. Sérios problemas. Entre eles estão problemas respiratórios, com aí o surgimento da família, né? A família do IT, aqui em Brasília, nessa época, a família do IT. Bronquite, sinusite, otite, labirintite, etc. Causados principalmente pela baixa umidade relativa do ar. E traz também sangramentos nasais, o sangue escorre facilmente pelo nariz, traz também ressecamento de pele, os lábios se racham, melhor dizendo, os lábios se racham, traz problemas gastrointestinais, estômago, problemas de intestino, tudo isso por causa da baixa umidade relativa do ar. Por exemplo, eu nasci em Sobral, cidadezinha do interior do Ceará, minha querida Sobral. Pois bem, morei ali até os 19 anos de idade. Em dezembro de 1975, fui morar em Fortaleza e morei ali durante 8 anos, até 1984. Em abril de 84, vim morar em Brasília, vim para cá. E aqui eu senti de imediato. Cheguei aqui, veja, cheguei a Brasília em abril de 84. Abril. E aqui a secura começa para rachar mesmo a partir de junho. Então depois de um mês, eu comecei a sentir a coisa. Senti aqui pouco ar para respirar. Senti essa dificuldade. Senti muito. O meu nariz, depois de um mês aqui em Brasília, o meu nariz começou a sangrar. Não sangrava em Fortaleza, a não ser que eu levasse lá um murro no nariz, né? Um soco. Aí sangraria. Mas aqui não. Aqui começou a sangrar o meu nariz, por causa da baixa umidade relativa do ar. Sangrando. Os meus lábios se racharam rapidamente. Rachando mesmo, sem brincadeira. E eu sentia também uma certa inquietação gastrointestinal. Tudo isso por causa da baixa umidade relativa do ar aqui em Brasília. Eis aí o grande problema, né? Pois bem, desidratação aqui também é outro problema causado pela baixa umidade relativa do ar. Veja, então eu vivenciei tudo isso. E quem vem de fora para Brasília sente a mesma coisa. Não há solução para isso. Sente a mesma coisa. Porque esses fenômenos, esses sintomas, vamos assim dizer, né, são característicos oriundos da baixa umidade relativa do ar. Pois bem, então, explicado direitinho que a seca de Brasília não se equipara àquela seca, não tem nada a ver com aquela seca nordestina, né, que é diferente em relação ao vapor de água presente na atmosfera. Aqui, lá no Nordeste, é a seca realmente, propriamente dita, né? Em que falta realmente água em rios, não é isso? Em lagos e até nas torneiras, não é? Pois bem, a diferença é essa. E que mostrei também aqui os problemas trazidos pela baixa umidade relativa do ar, não é isso? Aqui em Brasília. E expliquei naquele vídeo que o Lago Paranoá foi construído, que é um lago artificial, não é natural, ele foi construído pelo homem, com o objetivo único de reduzir os efeitos maléficos da umidade relativa do ar, da baixa umidade. Eis aí o porquê da construção do lago, né? O Lago Paranoá. Só que o Lago Paranoá, ele não está presente em todo o Distrito Federal, apenas na região lá de Brasília. E não está presente, por exemplo, nas cidades satélites aqui do Distrito Federal. Não. Porque o Lago Paranoá, ele tem 48 quilômetros quadrados de extensão. E a sua profundidade máxima é de 38 metros. Pois bem, então aqui expliquei direitinho o que é a seca de Brasília, né? E que quem vem para cá
sente logo nos primeiros meses esses problemas terríveis, né? Como sangramentos nasais, rachaduras de lábios, indisposição gastrointestinal, problemas com a família IT, bronquite, otite, sinusite, né? Labirintite, etc. Então aí está a explicação bem clara, né? O que é a umidade relativa do ar, quais são os seus efeitos negativos para o homem e o que foi feito aqui em Brasília para amenizar essa baixa umidade relativa do ar. E, portanto, aí espero que o Alex da Silva entenda que eu não brinquei quando fiz a comparação da baixa umidade relativa do ar de Brasília com o deserto do Saara. Não brinquei, porque essa comparação é feita pelo próprio Instituto de Meteorologia aqui de Brasília, Distrito Federal. Portanto, aí, Alex da Silva, muito obrigado aí por sua pergunta, por sua interrogação, e espero que agora você esteja aí já esclarecido sobre o que eu comentei naquele vídeo, né? Muito obrigado e até a próxima.